Então eu fico até arrepiado porque um dia eu permiti que ele entrasse na minha vida. E ele tem feito uma obra maravilhosa. E o que eu mais amo fazer é coisas como essa aqui, que é falar dele. E aí eu tô falando disso desde o início. Não tô falando de mim, tô falando dele. Então ele, quando entra em cena, ele muda o curso das coisas. Mas ele não faz um remendo. Sim. Ele não faz uma reforma. Jesus não faz uma reforma. Por isso que eu falei que você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Baseado nisso e nessa confiança, voltando ao assunto da empresa que eu estava falando que quebrou, eu falei, não, peraí. A Bíblia diz que ele é o meu supridor, que ele cuida de mim. Então, vai acontecer duas coisas. Se quebrar, ele vai me dar algo melhor. Mas se não quebrar, ele vai restaurar. Porque ele vai me dar uma solução melhor do que a que eu tenho hoje. Isso eu sei. Porque algumas pessoas vão falar, então você quer dizer que se alguém quebrou, a pessoa não tem fé? Não estou dizendo isso. Ah, que se alguém quebrou, Deus não agiu? Também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que estar aberto para aquilo que Deus tem, porque ele pode ter o melhor. Mas então, gostei disso. Eu queria pegar daí, eu acho que para você trazer um pouco para a gente começar a conectar um pouco, porque o que você está falando é muito interessante, está muito ligado à fé, né? E aí, de novo, você vai pegar aqueles que falam assim... Totalmente ligado. O pessoal você fica com fé, tem que fazer, mas a minha visão de fé, pelo contrário, é 90% minha responsabilidade e 10% eu acredito que alguma coisa vai... E aí, para você começar a conectar um pouco com... Porque o que você está falando tem uma mudança grande, também aceitar Jesus, acho que as pessoas escutem um pouco isso, você está falando uma mudança grande no mental, é a forma de pensar. Né? Como é que você me lembra que você vou ler uma passagem bíblica você me falou alguma coisa quando a gente estava tomando um café mas como é que conecta isso até para as pessoas começarem a entender um pouco, porque às vezes fica parecendo que muito místico, né? Isso, a palavra era abstrato. Mas você uma vez eu ouvi alguém que falou para mim assim, então você é daqueles que acredita que vai dar certo e fica esperando. Eu falei assim, não, eu não fico esperando, eu acredito que vai dar certo. É uma boa resposta que a gente vai dar a quem acha isso. Por exemplo, vamos primeiro na Bíblia. Sempre, né? Sempre. A Bíblia é a fonte de tudo aquilo que a gente está conversando. E eu comecei falando que tudo que eu vou falar está na Bíblia. Então, isso e me deixa muito em paz e muito tranquilo com isso. Algumas pessoas acham que, por exemplo, como é que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas? Primeiro, haja luz. Houve luz. Ele criou tudo até o 6º dia. No 7º dia, ele descansou. Beleza? Ok. E também, quando ele criou tudo, ele criou todas as coisas e disse que era bom. Quando ele criou o ser humano, ele disse que era muito bom. Com isso, a gente tem a certeza absoluta de que o ser humano, para Deus, é a coisa mais importante que existe. Mais do que floresta, mais do que árvores. Ah, você não está valorizando isso? Eu estou valorizando. A natureza eu amo, inclusive. Né? Só que pessoas, até porque Jesus deu a vida por pessoas. Sim. Então, é o que Deus... digamos assim, que é o número 1 da importância para Deus, são pessoas. E aí as pessoas imaginam o seguinte, no 7º dia ele descansou. Depois ele colocou Adão no Jardim do Éden. Primeiro Adão, e a Bíblia descreve que todos os dias na viração do dia Deus ia ter com Adão, então todos os dias Deus ia falar, final de tarde ali, estudiosos dizem que... Mentorar, né? É quase o mentor. Quase o mentor, exatamente. Olha que maravilha isso. Então esse é o projeto original, tá? Adão todos os dias e tal. Só que aí Deus falou, cara, isso aqui ainda vai ficar melhor ainda, e Deus fez a Eva. Eu tô resumindo. E algumas pessoas, eu estou dizendo para você porque eu converso com muitas pessoas, e algumas pessoas ainda acham que Adão não tinha nada para fazer. Algumas pessoas acham o seguinte, que Adão estava lá, minha esposa acha graça quando eu falo isso. Era o bonitão peladão lá. Não, acha que ele era o bonitão peladão lá, que ele estava numa rede, e que de vez em quando ele virava para Eva e falava assim, caramba, eu tô com uma vontade de tomar um suco de laranja, e Eva, gentilmente e amorosamente, também, vou fazer para nós dois. E era só isso que acontecia no Jardim do Éden. Não. Adão tinha tarefas a fazer. Eu não vou aqui entrar no mérito porque a gente entraria num outro podcast. Poderemos até um dia, quem sabe, mas Adão tinha tarefas para executar, ou seja, ele tinha responsabilidade. Então vamos trazer para nós nos dias de hoje. Nós somos um espírito, vamos voltar aqui no que eu acabei de falar no início do podcast, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Vamos deixar o corpo para um outro dia, para um outro sentido. Todo mundo... O que Deus propõe para nós é uma vida de equilíbrio. Então, o que é o ideal para nós? Cuidar do espírito, da alma e do corpo, ok? Vamos focar na mente aqui. Não podia deixar de citar o espírito, por quê? Porque o espírito é aquele que aceitou Jesus, ele passa a ser filho, passa a ter a vida eterna. Ok, espiritualmente. Então, automaticamente, segundo a Bíblia, se ele aceitou Jesus de fato como seu único, suficiente, seu e salvador, ele passou a ser filho. Deixou de ser uma coisa, passou a ser outra, ok? Isso foi automático, ok? Beleza, então, a partir daqui... Quem é Deus, quem ele é em Cristo, ele vai conhecer a sua herança, quem é esse Deus, vai se relacionar. Quanto mais se relacionar, mais ele confia. Quanto mais ele confia,
Tem uma ilustração aqui de confiança que eu amo, que é se a gente apagar todas as luzes aqui, isso é fé, e eu pedisse para alguém que estivesse aqui com a gente, fulano, aperta aquele interruptor que vai acender as luzes. Você acha que ele ia ficar ansioso para acender as luzes? Que ele ia apertar, será que acende? Será que acende? Não, né? Ele ia apertar um interruptor e acender. Isso é fé. Então, quando você está ansioso, quando você está com medo, significa que você precisa trabalhar sua fé nesse sentido, nesse quesito da sua vida, nessa área da sua vida, digamos assim. Então, espiritualmente, resolvida a situação. Só que, vamos ler aqui o que a Bíblia diz, Romanos 12:2, que você trouxe aqui. Então, Romanos 12:2 diz assim, ó, e não vivam... Primeiro, antes de eu ler isso aqui, deixa eu só dar a importância. Eu, quando dou aula sobre o poder da mente renovada, eu gosto muito de dar ênfase, porque às vezes ler um texto solto como qualquer aula, né? Para você entender a relevância daquilo que está escrito. Quem escreveu, a relevância e o contexto. Lembra que eu falei que a Bíblia mal interpretada e fora do contexto gera um monte de bagunça. Até um ponto importante para dizer, né? Você dá um curso que se chama... O Poder da Mente Renovada. E esse poder da mente renovada é o resultado de uma mente renovada na palavra. Legal. Né? O que significa? Quem escreveu esse texto que eu vou ler aqui? O apóstolo Paulo. Só para as pessoas terem uma ideia, assim, uma relevância do apóstolo Paulo, a gente está falando que Jesus veio na Bíblia no Novo Testamento. Né? Então vamos começar a contextualizar a Bíblia. Se você quiser dividir a Bíblia no meio, você tem o Antigo e o Novo Testamento. Né? No Novo Testamento você começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que são os evangelhos?